e numa maior mobilidade, designadamente para os reformados e pensionistas. Veja-se o caso dos manuais escolares gratuitos, uma conquista que parecia para muitos inatingível, mas que foi conseguida com a proposta e a intervenção da CDU, ultrapassando resistências do governo. Hoje ninguém fica para trás por falta de manuais escolares e os pais poupam centenas de euros por ano na aquisição desses manuais. Veja-se ainda o caso, conseguido mesmo no final da legislatura, da consagração do princípio da gratuitidade das creches. Muito se fala da necessidade de incentivar a natalidade, mas para os casais que decidam ter filhos é preciso que tenham condições para isso. Condições que continuam a faltar nas remunerações, na estabilidade, no contrato de trabalho, no acesso a uma habitação condigna. Uma dessas condições é o acesso à creche. A certeza de saber que podem deixar os filhos em segurança para ir trabalhar. Isso foi consagrado graças à determinação da Coligação Democrática Unitária da CDU. É certo que enquanto a nossa proposta consagrava a gratuitidade no prazo de 1 ano, o que permitia que todas as crianças tivessem esse direito já este ano, a versão final aprovada dilata o prazo de concretização. É certo que é necessário garantir a existência de lugares na rede pública ou equiparada e por isso propomos para a próxima legislatura a criação de mais de 100 mil lugares nessa rede. Mas o facto incontornável é que a conquista do direito à creche gratuita foi conseguido com a aprovação do projeto do PCP e marcará para melhor a vida de centenas de milhares de crianças e pais. E foi conseguida pela intervenção da CDU. Foi também a CDU que colocou no centro da intervenção e do debate político as questões dos salários. O aumento geral dos salários é imprescindível por razões da justa remuneração do trabalho e da justiça social, porque é o mais poderoso meio de combater a pobreza dos que empobrecem trabalhando e porque é um forte motor da economia nacional, essencial, sobretudo, para as micro e pequenas empresas que vivem fundamentalmente do mercado interno e, por isso, beneficiam do aumento dos rendimentos dos trabalhadores. É por estas e por muitas outras razões que afirmamos, com toda a convicção, que a CDU é a força decisiva para a mudança e o avanço do nosso país. O resultado da CDU é que vai determinar se o caminho é para avançar ou para a estagnação e retrocesso. Há quem diga por aí, agora, que só uma maioria absoluta garante a concretização dos avanços. Pois é precisamente o contrário. Se tivesse existido uma maioria absoluta, não teria sido possível conquistar muitos desses avanços nos salários, nas reformas, nas creches, no passe social ou na gratuidade dos manuais escolares. O que garantiu no passado e garantirá no futuro a possibilidade de novos avanços, é a força da CDU. Quanto mais força e deputados a CDU eleger, mais se avançará. Camaradas e amigos, o combate pelo direito à saúde e pela defesa e recuperação do Serviço Nacional de Saúde assume uma enorme centralidade neste momento e em particular nas eleições de 30 de janeiro. O Serviço Nacional de Saúde está sujeito a um fortíssimo ataque com vista à alteração da sua natureza e à transferência crescente de recursos para os grupos privados de saúde. Quando a Constituição definiu o direito à saúde, consagrou o Serviço Nacional de Saúde como instrumento para garantir a todos os portugueses de forma universal, geral e gratuita. É por isso que o enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde não é só o enfraquecimento
de um importante conjunto de serviços públicos. É mais do que isso. É a crescente limitação e negação do direito à saúde dos portugueses. Não admira que durante décadas os grandes interesses privados tenham querido, com o apoio de vários governos, enfraquecer o SNS. É que a área da saúde movimenta anualmente 20 mil milhões de euros. Isto é, movimenta num ano bastante mais do que a tão falada bazuca. Não admira que seja uma área que desperta tantos apetites. Nos últimos anos, lutámos para melhorar as condições de acesso à saúde. Conquistámos a redução das taxas moderadoras e dos custos com medicamentos, a inclusão de mais vacinas no Plano Nacional de Vacinação, a contratação de mais médicos e enfermeiros, a criação do Laboratório Nacional do Medicamento, a reversão das parcerias público-privadas para a gestão hospitalar, ou o compromisso para a concretização de novos hospitais, como o novo Hospital de Sintra, de novos centros de saúde e para a aquisição de equipamentos essenciais para estes serviços públicos. Não só foi difícil conquistar estes compromissos, tal era a resistência do governo, como vários compromissos assumidos não chegaram a ser concretizados ou foram de forma muito insuficiente. Veja-se o que ficou consagrado no Orçamento de Estado para 2021 por proposta ou pela exigência da CDU. O orçamento determinava que o Estado deveria substituir gradualmente o recurso a trabalho temporário e outras formas de trabalho precário na saúde por vínculos de trabalho efetivamente integrados no Serviço Nacional de Saúde. Isso não foi cumprido. Na realidade, o que vemos é que se mantém constante o recurso a esta precariedade, em particular nas urgências ou no processo de vacinação, com prejuízo para os profissionais de saúde e para a segurança e qualidade dos cuidados de saúde prestados. O orçamento determinava o investimento público, bem como a contratação de técnicos de diagnóstico, para garantir que, de forma crescente, as análises clínicas, raios-x e outros exames fundamentais pudessem ser feitos nos centros de saúde e hospitais públicos, não só facilitando a vida aos utentes, como poupando verbas do erário público. Mas até agora pouco se concretizou, porque o Governo prefere continuar a pagar centenas de milhões de euros aos grupos económicos, em vez de os investir nos serviços públicos. E o mesmo se diga sobre a contratação de profissionais muito aquém das necessidades e das possibilidades, seja em geral para hospitais e centros de saúde, seja para áreas específicas como o INAM ou a Unidade de Saúde Pública. Nestas eleições, sabemos bem o que a direita, em particular o PSD, quer para a saúde. Não estão preocupados com a saúde dos portugueses, estão preocupados em alargar o mercado para os grupos económicos. Querem a boleia do enfraquecimento do SNS e da exploração das necessidades das pessoas, pôr cada vez mais o Estado a sustentar os hospitais privados e grupos privados de saúde que só sobrevivem à custa do orçamento do Estado. Em vez de investimento para aumentar a capacidade pública, querem mais dinheiro, sim, mas para transferir para os grupos económicos privados. PSD e CDS e os seus sucedâneos falam em liberdade de escolha, mas não há nenhuma liberdade de escolha quando o serviço público fecha a porta e a única opção está no serviço privado, seja pago pelo Estado ou pago, como recentemente aconteceria se vingasse esse caminho para o bolso dos utentes. Os que não tiveram essa possibilidade ficam com a porta fechada. A política que a direita quer é a política do negócio da doença e do seu tratamento, e nela não cabe a prevenção da doença, a promoção da saúde, que só o SNS está em condições de garantir de forma integrada. É esse projeto da direita que o reforço da CDU vai permitir derrotar. É esse o objetivo de salvar o SNS e com ele garantir o direito dos portugueses aos cuidados de saúde que o reforço da CDU garantirá. Não vemos da parte do PS vontade de afastar esse plano da direita e da política de direita.
Não basta incluir nos discursos boas palavras sobre o Serviço Nacional de Saúde. É preciso tomar as medidas necessárias para os defender. Isso ficou bem claro quando, na discussão do orçamento para 2022, se recusou a adoção de medidas urgentes e imprescindíveis para inverter a desagregação do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente a contratação e fixação de profissionais. O PS disse não às soluções para reforçar o Serviço Nacional de Saúde porque estava a pensar em eleições, na ambição da maioria absoluta. Camaradas e amigos, neste momento, a questão decisiva para que o Serviço Nacional de Saúde não deslize no plano inclinado de difícil reversão é a questão dos profissionais de saúde. É certo que faltam equipamentos, que há necessidade de novos hospitais, de melhores centros de saúde, mas sem profissionais isso serve bem pouco. É por aqui. É por aqui que é preciso intervir rapidamente e que a CDU tem soluções. Ao contrário do que por aí vão dizendo, há profissionais para contratar. O que falta são as condições para que muitos deles se mantenham ou ingressem no Serviço Nacional de Saúde. Nos últimos tempos, tem sido sistemática a saída de profissionais altamente qualificados dos hospitais públicos e dos centros de saúde. A maioria não sai porque deixou de ter vontade de tratar a população. Sai porque não aguenta mais esta sobrecarga brutal de horários e a falta de condições de trabalho. Sai porque tem uma remuneração insuficiente e escassas perspectivas de valorização e progressão da carreira. É por isso que faltam médicos, porque não se fixam, porque as vagas de formação são insuficientes e também porque não são aproveitadas as que se formam. É por isso que num país que forma talvez os melhores enfermeiros do mundo, dezenas de milhares deles estão a emigrar, para além do que trabalham no setor privado, enquanto faltam milhares no Serviço Nacional de Saúde e muitos dos que lá trabalham se mantêm há anos com vínculos precários. E o mesmo acontece com outros técnicos superiores de saúde. E também vemos que a constante carência de pessoal administrativo e operacional bloqueia uma parte importante do funcionamento dos serviços públicos de atendimento das pessoas das mais diversas necessidades de respostas. Para inverter esta gravíssima situação, é preciso intervir de forma rápida e determinada. A CDU tem soluções. Entre outras medidas, propomos que se crie de imediato um regime de dedicação exclusiva que nada tem a ver com o logro da dedicação plena que o Governo tem vindo a anunciar, em que se aumenta em 50% a remuneração base dos médicos e enfermeiros e em 25% a contagem do tempo de serviço para a progressão de carreira. Propomos igualmente que para a fixação desses profissionais em zonas carenciadas, sejam elas no interior do país ou nas zonas suburbanas da área metropolitana de Lisboa, se promova também um aumento de 50% na remuneração base e na contagem do tempo de serviço, acrescidos de um apoio para as despesas com a habitação. É preciso garantir que quer os hospitais, quer os agrupamentos de centros de saúde têm recursos e autonomia para contratarem, com o seu orçamento, os profissionais que necessitam e não estejam dependentes das autorizações do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, que tardam e muitas vezes não chegam a vir. Podem ter a certeza que, se lhe derem condições de trabalho, remuneração e carreira, os profissionais de saúde não viram a cara às populações, aos serviços públicos e muito menos ao país. Camaradas e amigos. O nosso povo precisa de soluções na saúde. A epidemia da Covid-19
veio pôr a nu as dificuldades que já existiam. Mas o certo é que sem o Serviço Nacional de Saúde não teria sido possível combatê-la. Ao longo dos últimos 2 anos, temos sistematicamente colocado como prioritário o reforço dos meios da unidade do SNS, de forma a poderem responder à epidemia e a não deixar para trás todas as outras áreas de cuidados de saúde. Teimosamente, o Governo resistiu a tomar medidas de fundo nesta matéria, ficando-se por algumas contratações a empresas de colocação da mão de obra ou com vínculos precários. É por isso que hoje as unidades de saúde pública não conseguem dar resposta às solicitações, apesar do intenso esforço dos seus profissionais. É por isso que se vive hoje nos centros de saúde uma situação de bloqueio insustentável e com fortes prejuízos para as populações e para os profissionais. Os profissionais dos centros de saúde estão no limite. Receberam, em muitos casos, indicações para desmarcarem as consultas e outras atividades regulares para tratarem das questões da Covid-19, porque não há ninguém para o fazer. É inaceitável que uma grande parte da população, em particular nesta região onde estamos, mas não só, não consiga ter acesso ao seu centro de saúde. É ver as pessoas a concentrarem-se de madrugada para terem uma consulta e às vezes sem sequer poderem entrar no centro de saúde. É grave que se tenham abandonado as consultas regulares, a vigilância das doenças crónicas como as diabetes, a hipertensão e outras que o Governo se conforme com isso. A epidemia não começou há 2 meses, começou há 2 anos e já houve tempo para prevenir esta situação. Estamos a pagar o preço da falta de medidas de reforço dos serviços pelo Governo, mas quem paga esse preço é a população. Neste país em que ouvimos todos os anos as promessas de atribuir médico e enfermeiro de família a todos os habitantes, o que tivemos foi o aumento de pessoas sem médico de família, que são hoje já mais de 1 milhão. Mantém-se as listas de espera para consultas e cirurgias e até para muitos tratamentos essenciais por falta de profissionais e, em muitos casos, de camas hospitalares. Fala-se agora muito do afluxo de pessoas às urgências hospitalares e ouvimos sempre alguns responsáveis a dizer que são, em grande parte, falsas urgências. Mas onde querem que as pessoas vão se não têm alternativa? Podem ser falsas as urgências para o diretor deste ou daquele hospital ou para a estatística do Ministério da Saúde. Mas para as pessoas em concreto, essas urgências não são falsas. São as suas necessidades e resolvem-nas como podem resolver, nem que para isso esperem muitas horas na urgência de um hospital. Tratem de garantir resposta nos centros de saúde, compatível com a vida e a necessidade das pessoas, e vão ver que diminuem as idas às urgências. Camaradas e amigos, não só o Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito é a melhor garantia do direito à saúde da população, uma necessidade básica e essencial, como não há nenhuma inevitabilidade na sua degradação e declínio. Aqui, como em tantas áreas, é necessária uma política que dê resposta às carências, que projeta um futuro melhor. E essa política está ao alcance do país. Mas ela não se concretizará nem com a direita, nem com a maioria absoluta que o PS deseja para ficar de mãos livres. Já se provou que essa solução sempre abriram a porta aos interesses dos grupos privados em vez de preservar o interesse das populações. O que se decide no futuro do Serviço Nacional de Saúde, sempre e em particular no futuro próximo, é a força e a influência da CDU. A CDU é a força decisiva para salvar o Serviço Nacional de Saúde. O reforço da saúde é o elemento determinante para depois do dia 30 de janeiro o país poder ter soluções também na área da saúde. A batalha eleitoral que temos pela frente é também uma batalha pelo direito à saúde do nosso povo. E por isso devemos partir para esta batalha com uma grande confiança. Confiança de que é possível alcançar avanços, responder às necessidades de saúde dos portugueses.
como demonstramos nestes últimos anos, mesmo quando todos nos diziam que estávamos a sonhar que isso era impossível. Foi possível os avanços e as conquistas. Também no Serviço Nacional de Saúde é possível avançar reforçando a Coligação Democrática Unitária, a CDU. Viva a CDU! Viva!